Você já notou como certas pessoas possuem a habilidade quase cruel de atingir exatamente onde somos mais vulneráveis? Um simples comentário venenoso, um olhar gélido ou aquele silêncio ensurdecedor que parece gritar desprezo. De repente, você se vê gastando energia, tentando explicar o inexplicável, tentando remendar algo que já foi rasgado. E no final, a sensação é de que, enquanto você se esgota, quem te feriu permanece no controle. Porque aqueles que deveriam respeitar nossos sentimentos agem como se nossa dor fosse descartável? Será que existe uma maneira de enfrentar essas situações sem nos destruirmos por dentro? Sim, existe. E ela passa longe de reagir de forma impulsiva. O segredo está em aprender a proteger nossa paz interior, agir com firmeza e não permitir que o veneno alheio contamine nossa essência. A sabedoria dos antigos estoicos nos mostra que o verdadeiro poder não está em ferir de volta, mas em se tornar intocável. Hoje você vai descobrir 10 estratégias estoicas que transformarão a maneira como você lida com quem tenta te diminuir. Não se trata de vingança, mas de autopreservação elegante e respeito próprio inabalável. Porque, como ensinava Epicteto, ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Número 1. Estabeleça um escudo emocional antes de qualquer resposta. Antes de permitir que uma palavra cruel penetre em sua alma, é vital erguer um filtro poderoso: o domínio próprio. A reação imediata é o prêmio que aqueles que te provocam tanto desejam. Eles se alimentam do seu abalo, da sua explosão, do seu descontrole. Quanto mais você reage, mais você oferece a eles a vitória. Em vez disso, pause, respire fundo. Observe sem se contaminar. Reconheça o jogo, mas escolha não ser uma peça manipulável. Diante de uma provocação, qual é a escolha mais sábia? Revidar impulsivamente ou agir com frieza e estratégia? E será que toda provocação merece de fato nossa energia? A resposta é clara. Manter a calma é sinal de verdadeira autoridade emocional. E não, nem toda ofensa merece espaço na sua mente. Como Epicteto bem lembrava, não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece que importa. Carregar essa ideia é como erguer muralhas invisíveis em torno da própria alma. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para fortalecer sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida agora mesmo e garanta agora mesmo o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro comentário fixado e garanta o seu. Quando você domina o próprio impulso, você destrói o ciclo de poder que o outro tenta instaurar. Você não se torna apático, você se torna soberano. Essa soberania é a essência da força estoica. Compreender que o que está fora de nós é incontrolável, mas o que acontece dentro precisa ser inviolável. Visualize-se diariamente vestindo uma armadura de serenidade, firme, silenciosa e inquebrável. Responder com rapidez pode parecer sinal de coragem, mas na verdade é exposição. Quando você se controla, você sai do papel de marionete emocional e assume o trono da própria existência. Cada ataque passa a ser visto pelo que realmente é, um ruído insignificante tentando chamar atenção. Para construir essa solidez interna, há uma técnica estoica poderosa chamada premeditação dos males. Ela consiste em imaginar todos os dias as dificuldades que podem surgir, ofensas, injustiças, traições, e preparar o espírito para reagir com equanimidade. Quando algo desagradável acontece, você já não é surpreendido. Sua mente já está treinada para permanecer inabalável. Além disso, um exercício simples, mas transformador, é praticar o desapego da aprovação. Muitas vezes, a dor da ofensa vem da necessidade inconsciente de ser validado por todos. Quando você entende que o valor próprio não depende do olhar do outro, se liberta. Marco Aurélio dizia: recebemos a vida breve. Aproveite o pouco tempo que tem para viver com propósito, não para agradar.
Então, antes de responder a uma provocação, pergunte-se: isso merece a minha serenidade? Essa pergunta, feita com sinceridade, tem o poder de quebrar o ciclo reativo e resgatar o controle interno. Lembre-se, quem reage sem pensar é previsível, e previsível é facilmente manipulado. Escolher quais batalhas merecem sua atenção é um ato de sabedoria suprema. Muitas vezes, a maior vitória é recusar-se a entrar no campo de batalha. A sua paz é um território inviolável. Proteja-a como o bem mais sagrado da sua existência. Quanto mais forte você estiver por dentro, menos qualquer palavra, atitude ou desprezo terá o poder de te abalar. Esse é apenas o primeiro passo para construir uma mente verdadeiramente impenetrável. Agora, avançamos para o segundo grande ensinamento. A indiferença é a resposta mais poderosa contra quem tenta atingir a sua paz. Poucas coisas desestabilizam tanto uma pessoa mal intencionada quanto perceber que suas provocações caem no vazio. Quem tenta ferir busca alimento na sua reação, no tremor da sua voz, no rubor da sua pele, no olhar perdido de quem foi atingido. Para eles, cada pequena explosão emocional é uma vitória. Mas quando encontram um muro de serenidade, uma expressão neutra, um silêncio intencional, uma respiração tranquila, a dinâmica do jogo muda completamente. Eles perdem o domínio e você assume o controle. Aqui, você não apenas mantém o domínio externo da situação. Você prova para si mesmo que seu interior não é uma terra de fácil invasão. Como ensinava Sêneca, a melhor vingança é não se parecer com o agressor. Ser indiferente é se tornar intocável, sem precisar de confrontos, sem precisar se justificar. Entretanto, é fundamental entender: indiferença verdadeira não é anestesia emocional, não é suprimir sentimentos, é administrar suas emoções com sabedoria. Você sente sim, mas escolhe onde e com quem vale a pena expressar seus sentimentos. Você reconhece o golpe, mas não concede ao outro o poder de alterá-lo. Uma prática estoica pouco explorada, mas essencial aqui, é a chamada distinção entre o que depende e o que não depende de nós. Para os estoicos, é inútil sofrer por aquilo que está fora do nosso controle. E a ação ou palavra alheia sempre estará. Ao assumir essa distinção, você automaticamente deixa de se abalar com o comportamento dos outros e concentra sua energia apenas em sua própria resposta. Outro ponto crucial é compreender que a indiferença madura não é apenas uma defesa, é uma estratégia de inteligência emocional. Você economiza energia vital, conserva foco e fortalece sua autoestima. Deixar que cada ofensa atinja seu centro é como permitir que um desconhecido controle seu volante enquanto você dirige. Mais ainda, cultivar a verdadeira indiferença prepara você para viver com liberdade interior. Quem depende da aprovação ou da opinião dos outros para se sentir bem é eternamente prisioneiro. Quando você se torna indiferente àquilo que não constrói seu propósito, você se liberta. E lembre-se, a indiferença genuína é percebida instintivamente. Ela fere mais profundamente do que qualquer reação explosiva. Porque quem te ataca espera ver desordem, lágrimas, raiva. Quando recebe silêncio e compostura, é ele quem sente a derrota. Adotar a indiferença inteligente é começar a se blindar contra qualquer tentativa de manipulação. É se tornar, como diziam os antigos, como uma rocha contra a qual as ondas quebram sem mover-se. E assim, pouco a pouco, você transforma sua existência num território inatingível, onde só aquilo que você escolhe tem permissão para entrar. Quem tenta te provocar anseia por um espetáculo, lágrimas, gritos, súplicas. Quer testemunhar sua queda, mesmo que silenciosa. Mas, quando encontra uma muralha serena, uma postura imperturbável, o agressor se vê diante de algo que não pode controlar. Você não apenas deixa de jogar o jogo deles, você muda o tabuleiro inteiro. Você cresce e o acesso emocional que tinham a você é cortado de forma definitiva. Se há um recado que precisa ser transmitido a quem insiste em te manipular, é este: não estou mais disponível emocionalmente para jogos pequenos. E a melhor maneira de comunicar isso não é através de explicações longas ou tentativas de convencimento. É através do silêncio. Um silêncio que diz mais do que 1000 palavras.
Um silêncio que afirma sua soberania sobre si mesmo. Lembre-se, cada vez que você responde a uma provocação desnecessária, você concede ao outro uma chave para entrar no seu mundo interior. Deixe que seu autocontrole e sua paz falem por você. Demonstrar serenidade diante da tentativa de ataque é como construir um muro invisível, intransponível e inquestionável. Agora chegamos a um princípio ainda mais avançado. Limites firmes não precisam de gritos nem de justificativas. Um dos grandes equívocos emocionais é acreditar que ser ouvido exige barulho. Muitos confundem firmeza com agressividade. Só que o verdadeiro respeito nasce da clareza, e não do volume da voz. Marco Aurélio dizia que a alma invencível é aquela que não permite ser arrastada por forças externas. Essa força interior se manifesta justamente quando você afirma seus limites com compostura, não com desespero. Importante entender: não tente convencer quem não quer entender. Há pessoas que deliberadamente fingem não compreender seus limites para te desestabilizar emocionalmente. E quanto mais você tenta explicar, mais elas ganham tempo para manipular. Quem respeita compreende rapidamente. Quem insiste em ultrapassar seus limites revela sua verdadeira intenção. Outra reflexão essencial: o respeito é gerado pela coerência, não pela argumentação. Você reforça seus limites através de ações consistentes e não de discursos intermináveis. Diga o necessário com calma e se mantenha fiel à sua palavra. Se alguém insiste em desrespeitar, seu afastamento silencioso será a resposta mais poderosa. Adicionalmente, é fundamental praticar o que os estoicos chamavam de ataraxia, o estado de imperturbabilidade da mente. Significa treinar sua alma para não se abalar nem diante de elogios exagerados, nem diante de críticas injustas. A verdadeira liberdade emocional nasce quando você não se deixa elevar nem destruir pelas opiniões externas. Quando você compreende que seu valor é intrínseco, que sua dignidade é um direito inegociável, você deixa de mendigar respeito. Você se torna o próprio guardião do seu espaço interno. Proteger sua paz não é um ato de arrogância. É um compromisso com seu bem-estar. E quem verdadeiramente merece estar ao seu lado compreenderá isso sem que você precise gritar. O limite é uma muralha silenciosa, mas absolutamente intransponível. É o momento em que você declara, sem precisar gritar: aqui termina o que eu tolero e começa o que eu ignoro. E quem não respeita essa fronteira se exclui automaticamente da sua vida, mesmo que ainda esteja fisicamente por perto. Respeitar limites é entender que presença física sem respeito é apenas ausência disfarçada. Muitos ainda confundem colocar limites com agressividade, mas na verdade, estabelecer fronteiras claras é um ato profundo de amor próprio e de inteligência emocional. Quando você define seus limites com calma e determinação, você se torna um espelho, um reflexo nítido para quem quiser permanecer, ou respeita ou afasta-se. E esse afastamento, longe de ser uma perda, é na verdade uma bênção silenciosa. Exercite isso na prática diária. Em vez de cair na armadilha de discussões intermináveis, adote respostas curtas, firmes e serenas. Frases como: não aceito esse tipo de tratamento. Não é assim que eu me comunico. Se esse tom continuar, eu me retiro. Essas afirmações simples, ditas sem elevar o tom, têm um impacto infinitamente superior a qualquer explosão emocional, porque a verdadeira autoridade está no autocontrole, não no volume. Quem realmente valoriza sua presença entenderá seus limites sem necessidade de mais explicações. Quem não entende estava apenas interessado em dominar, não em respeitar. Algo extraordinário acontece quando você domina esse princípio. Você deixa de ser visto como vulnerável e passa a ser percebido como alguém que se valoriza. Sua postura comunica, sem esforço, que você não está disponível para jogos emocionais, manipulações ou desrespeitos disfarçados. E assim, uma linha invisível se desenha ao seu redor. Uma linha que não precisa ser defendida com gritos, mas que ninguém mais ousa atravessar. Aqui é importante revelar um detalhe muitas vezes negligenciado. Uma das maiores armadilhas emocionais é começar a acreditar nas mentiras daqueles que te ferem.
Palavras duras, desprezos calculados, críticas constantes. Todas essas agressões tentam, dia após dia, infiltrar dúvidas no seu senso de valor. Sem perceber, você começa a se enxergar com os olhos do agressor, como se merecesse cada humilhação recebida. E é aí que mora o verdadeiro perigo: a internalização da violência emocional. Mas hoje, você rompe esse ciclo. Hoje, você aprende que nenhuma opinião alheia tem o direito de moldar quem você é. Você se liberta da narrativa distorcida que tentaram te impor. Você resgata o poder de escrever sua própria história. Seus limites são o primeiro parágrafo dessa nova narrativa. Uma história onde respeito, dignidade e amor próprio não são negociáveis. São inegociáveis. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si começa, acima de tudo, quando você escolhe não permitir que vozes externas escrevam sua história interna. Palavras duras, críticas vazias, julgamentos precipitados. Tudo isso são apenas ecos de dores não resolvidas daqueles que falam. Eles tentam diminuir o outro para sentirem-se momentaneamente maiores, mas isso nada tem a ver com a sua verdade. Essas acusações não definem quem você é. São apenas projeções, sombras da própria insuficiência de quem as profere. Você jamais terá o controle sobre o que dizem, mas sempre terá domínio sobre o que acredita. E essa distinção é a chave para uma verdadeira liberdade emocional. Quando alguém tenta te rotular, fraco, frio, incapaz, faça uma pausa consciente. Pergunte-se: essa opinião reflete a minha essência ou é apenas o reflexo da limitação de quem me julga? Essa simples pausa impede que o veneno psicológico se instale e cresça dentro de você. Ao fazer isso, você inicia um processo de reconquista da sua imagem genuína. Um ser forte, digno, inteiro. E aqui entra uma verdade ainda mais profunda. A sua maior vitória contra quem tenta te destruir emocionalmente é florescer exatamente onde tentaram plantar a dúvida. Quando você se firma em sua verdadeira identidade, começa a perceber o quanto essas tentativas de ataque são pequenas e irrelevantes diante da grandeza de quem você está se tornando. Você olha para essas provocações de cima com a serenidade de quem não se deixa atingir por pedras jogadas de longe. Para fortalecer ainda mais essa postura, é fundamental praticar o que os estoicos chamavam de disciplina do assentimento. Ou seja, não aceitar automaticamente toda impressão que chega até você. A primeira reação natural diante de uma crítica é a dor. Mas a resposta racional é questionar: isso é verdade? Isso merece espaço na minha consciência? Você não é obrigado a permitir que tudo o que ouve se torne parte da sua identidade. Construa um ritual mental. Quando ouvir uma crítica ou provocação, visualize-a como uma flecha lançada no ar. Imagine que você tem o poder de decidir se essa flecha te atinge ou se simplesmente passa ao lado, sem sequer arranhar sua armadura emocional. Esse exercício fortalece sua mente para manter-se lúcido diante de ataques, sem absorver ofensas como se fossem fatos. Outro ponto crucial: não personalize a dor que vem do outro. O agressor muitas vezes projeta suas próprias frustrações, medos e complexos em você. O que sai da boca dele diz respeito a ele, não a você. Não carregue nas costas a bagagem emocional que não é sua. Lembre-se sempre: quem tenta ferir o outro revela apenas sua própria batalha interna mal resolvida. Pessoas plenas e conscientes não precisam diminuir ninguém para se sentirem importantes. O ataque é apenas um reflexo de carência existencial. Sua verdadeira missão é mais grandiosa: construir uma identidade tão autêntica, tão sólida e tão consciente de seu próprio valor, que nenhuma palavra alheia consiga atravessar seus muros internos. As pedras lançadas contra você, que sirvam para fortalecer ainda mais os alicerces da sua fortaleza pessoal. E lembre-se, não permita que o teatro dos outros tenha palco na sua vida. Você é o autor da sua história. E hoje, você escolhe escrever uma narrativa de força, dignidade e inviolável liberdade interior. Toda vez que você oferece seus pensamentos, seu tempo e suas emoções à dor que alguém te causou, você, sem perceber,
entrega o palco principal da sua vida justamente àqueles que menos mereciam essa honra. Você faz do agressor o protagonista e relega sua própria história ao papel de coadjuvante. E é por isso que essa dinâmica precisa ser quebrada agora. Permanecer focado em quem te machucou é perpetuar o poder da ferida, dar continuidade a algo que deveria ter sido abandonado no passado. Sêneca, com sua sabedoria imortal, já dizia que o sofrimento se torna maior não por sua intensidade original, mas pela forma como o revivemos incessantemente em nossa mente. Cada vez que revisitamos o que nos disseram, cada gesto ofensivo, cada palavra áspera, reforçamos a existência dessa dor dentro de nós. Repassar a cena, buscar explicações, tentar entender o que muitas vezes é apenas a expressão da imaturidade alheia, tudo isso apenas fortalece as correntes que nos prendem ao que deveria ser apenas uma lembrança desbotada. Quando você transforma a dor em objeto de adoração inconsciente, ela se infiltra na sua identidade. Você começa a se enxergar não mais como quem superou, mas como quem foi marcado. A cicatriz, em vez de ser um sinal de força, passa a ser confundida com a própria pele. E assim, pouco a pouco, o episódio doloroso deixa de ser apenas uma página e vira um enredo inteiro, distorcendo quem você realmente é. É nesse ponto que a verdadeira virada precisa acontecer. Em vez de se perguntar eternamente por que fizeram isso com você, comece a se questionar o que pode ser construído agora que você não precisa mais carregar esse peso. Você não tem o poder de mudar o que foi feito, mas tem total domínio sobre o valor que esse acontecimento terá na sua vida a partir de agora. A dor pode ter surgido sem convite, mas é você quem decide se ela permanecerá como hóspede permanente ou se será apenas uma visita esquecida no tempo. Treinar sua mente para direcionar a energia para o crescimento é mais do que uma necessidade. É uma obrigação com sua própria evolução. Se alguém tentou te ferir, use essa experiência para se fortalecer, para expandir sua consciência, para provar a si mesmo que sua história vai muito além do que tentaram limitar. Se alguém tentou te diminuir, transforme essa tentativa em combustível para se tornar ainda maior do que você já era. Se tentaram apagar sua luz, brilhe com ainda mais intensidade, não para provar algo a eles, mas para honrar a si mesmo. Os estoicos nos ensinaram que tudo o que acontece é matéria-prima para a virtude. Nenhum golpe é capaz de nos destruir se decidirmos utilizá-lo como instrumento de fortalecimento. A dor não é sua identidade, é apenas parte da matéria bruta que pode ser lapidada em sabedoria. Quem vive aprisionado na mágoa se condena a carregar, dia após dia, as correntes do passado. Já quem decide se libertar, constrói novos cenários, amplia seus horizontes e redefine o próprio destino. E no fim, nada enfraquece mais aqueles que tentaram te ferir do que perceberem que não conseguiram encontrar morada no seu coração. A verdadeira vitória não é vencer o outro, mas impedir que o outro vença dentro de você. Machuca muito mais aqueles que tentaram te derrubar, te verem prosperando em paz, sorrindo com leveza, caminhando indiferente àquilo que um dia quase te destruiu. A dor que causaram não merece ocupar o palco da sua existência, porque a sua vida é infinitamente maior do que qualquer golpe que recebeu. E, se existe alguma forma legítima de vingança, ela não está no revide, mas sim no brilho silencioso de quem escolheu seguir em frente sem carregar o peso de quem tentou apagar sua luz. Libertar-se do papel de vítima é um ato de coragem. Não se trata de negar o que você sofreu, mas de recusar viver eternamente aprisionado a isso. Assuma o protagonismo da sua trajetória. Você nasceu para ser lembrado pelo que construiu com suas mãos firmes e seu coração resiliente, não pelas feridas que alguém tentou deixar abertas. E dentro dessa mudança de postura, existe uma lição ainda mais profunda. Pare de investir sua energia tentando arrancar reconhecimento de quem te desvaloriza. Essa é uma das maiores fontes de desperdício emocional. Buscar a aprovação de quem deliberadamente te ignora é como regar um solo estéril, esperando ver flores onde nunca houve sequer vida. Cada minuto dedicado a ser notado por quem não te merece é um minuto roubado daqueles que sempre te olharam com amor, respeito e verdadeira admiração.
Aqui nasce uma virada de chave que redefine a maneira como você enxerga suas relações. Chega de correr atrás de migalhas emocionais. Direcione sua energia para onde há reciprocidade, onde há calor humano genuíno, onde há troca verdadeira. Epicteto, com sua clareza inabalável, ensinava que a verdadeira riqueza não é possuir muitas coisas, mas precisar de muito pouco. Esse princípio se aplica também aos relacionamentos. Quanto menos você necessitar da aprovação dos que não te valorizam, mais livre e pleno você será. Necessitar ser aceito por quem te rejeita é permanecer preso em um ciclo de escassez afetiva que consome sua alma aos poucos. Ao contrário, investir em quem já te valoriza é entrar num ciclo de abundância emocional, onde você é visto, respeitado e amado pelo que realmente é, sem esforços, sem máscaras. É doloroso reconhecer que, muitas vezes, enquanto mendigamos a atenção de quem nos fere, acabamos negligenciando quem sempre esteve ao nosso lado, silenciosamente apoiando, acreditando, torcendo. Essa reflexão exige maturidade, pois ela dói no começo, mas carrega um potencial imenso de libertação. Entender quem realmente merece seu tempo, sua confiança e seu afeto é um dos maiores atos de amor próprio que você pode praticar. E lembre-se, quem te fere constantemente não merece o privilégio da sua presença. Sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com quem nunca soube reconhecê-la. A verdade é que, muitas vezes, gastamos tanto esforço tentando conquistar o afeto de quem mal se importa, que acabamos negligenciando os laços mais preciosos que temos. Ficamos tão focados na ausência, na rejeição, no que falta, que nos esquecemos de nutrir aquilo que realmente faz bem à alma. Mudar o foco não significa ignorar a dor que foi causada. Significa aceitar que ela existe, mas recusar-se a investir mais energia em algo que só drena a sua força. Essa mudança é uma escolha consciente. É decidir mover seu coração na direção certa, para onde há respeito, para onde existe troca verdadeira, para onde sua presença é recebida com carinho e não com desprezo. E, quanto mais você pratica esse redirecionamento, mais percebe o quanto desperdiçava forças, tentando salvar vínculos que já estavam podres, que já não tinham estrutura para se sustentar. O exercício que você precisa começar agora é silencioso, mas poderoso. Observe, sem a necessidade de listas, sem peso no peito. Quem são as pessoas que realmente te valorizam? Quem escuta suas palavras sem pressa? Quem te acolhe sem julgamentos? Quem te impulsiona mesmo quando o mundo parece desabar? Essas presenças, essas almas genuínas, são as que merecem sua energia, sua entrega, seu tempo. Todo o resto é apenas ruído emocional, distração que te faz andar em círculos, que rouba seu brilho e estagna sua caminhada. Quem te fere não merece o privilégio da sua prioridade. Quem te sustenta em silêncio, quem acredita em você mesmo nos dias nublados, sim. Quando você começa a fazer essa troca de atenção de maneira consciente, um movimento interno poderoso acontece. Você se fortalece sem perceber. Você se renova sem precisar forçar. Você cria ao seu redor um campo de energia que eleva, que nutre, que constrói, e não mais um terreno onde a cada passo você sangra. O que você alimenta cresce. Se você continuar a investir energia onde só existe vazio, esse vazio se expande. Mas se você começa a nutrir relações verdadeiras, você floresce junto com elas. E a sua vida, aos poucos, se enche de cores que o passado jamais conseguiu pintar. E aqui entra um dos maiores poderes que você pode desenvolver: dominar a arte de se afastar com elegância e frieza. Não há atitude mais forte do que saber sair de cena sem barulho, sem acusações, sem necessidade de plateia para validar sua decisão. Afastar-se com calma é uma declaração silenciosa de autoconhecimento. É como dizer, sem precisar abrir a boca, eu sei exatamente quem sou e não preciso provar nada para ninguém. Quem tentou te machucar, quando percebe que você simplesmente foi embora, sem aviso, sem escândalo, sente o verdadeiro impacto do seu valor, porque a ausência de quem tem luz é mais pesada do que 1000 palavras de quem só sabe gerar sombra.
Sêneca dizia que o homem sábio se basta a si mesmo. E isso não significa viver isolado, mas sim não depender da validação alheia para reconhecer a própria grandeza. Quando você entende isso, quando você age assim, você se torna intocável. E, finalmente, quem merece fica. Quem não merece dissolve-se no esquecimento que merece. Essa sabedoria verdadeira se manifesta quando você entende, de forma plena, que não precisa provar nada a ninguém, nem justificar a própria ausência. Você simplesmente reconhece, com a clareza de quem não carrega mais ilusões, que aquele ambiente, aquela pessoa ou aquela relação deixou de ter espaço na sua nova trajetória. E então você vai embora, frio, lúcido, firme, sem fazer discursos inflamados, sem a necessidade de anunciar aos quatro ventos que agora vai mudar. Você simplesmente muda. Você age. Você escolhe a si mesmo em silêncio. E essa decisão silenciosa tem um peso que palavras jamais conseguiriam carregar. Essa forma de afastamento mexe profundamente com quem se acostumou a te ver vulnerável, reativo, emocionalmente amarrado. A ausência fria e serena desmonta qualquer tentativa de manipulação ou jogo de poder, porque onde não há reação, não há domínio. A verdadeira imponência não está em gritar, em bater de frente, em confrontar o agressor no seu próprio campo de batalha. A verdadeira imponência está em seguir o próprio caminho sem olhar para trás, com a serenidade de quem sabe que não precisa provar seu valor para quem nunca teve capacidade de reconhecê-lo. E o impacto desse afastamento é brutal, porque aos poucos quem tentou te ferir começa a perceber que perdeu algo que sequer tinha maturidade para valorizar. Só entende o valor da presença quem sente o peso real da ausência. Mas atenção, afastar-se com elegância não é fugir, e muito menos guardar rancor. Afastar-se com elegância é simplesmente reconhecer que insistir onde você não é respeitado é uma forma silenciosa de se abandonar. É entender que permanecer onde a sua presença é negligenciada é um ato profundo de autossabotagem emocional. Por isso, em vez de se debater tentando ser notado, você escolhe a dignidade do silêncio. Em vez de argumentar, você silencia. Em vez de mendigar atenção, você retira sua energia com firmeza e discrição. E pouco a pouco, sem precisar levantar bandeiras ou travar batalhas desnecessárias, a sua ausência se torna mais eloquente do que qualquer confrontação poderia ser. A melhor resposta para quem te feriu é o distanciamento tranquilo, a presença retirada, a paz reconquistada. Quando você aprende a se afastar com frieza consciente, você não apenas deixa para trás ambientes tóxicos, mas, mais importante ainda, você se reencontra consigo mesmo. Você se reorganiza internamente. Você se reconstrói. Você se liberta do peso de carregar relações mortas nas costas. Você se torna leve de novo, livre para caminhar sem os grilhões emocionais que por tanto tempo te prenderam. Antes de prosseguirmos, não esqueça de pegar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que vai estar no link do comentário fixado. Garanta já o seu antes que se esgote as unidades. Às vezes, o maior ato de amor próprio não é permanecer tentando. Não é lutar mais um pouco. É virar as costas, erguer a cabeça e seguir em paz, levando apenas o que te fortalece e deixando para trás tudo aquilo que já não tem mais lugar na sua história. Poucas coisas impactam tanto quanto a postura firme de alguém que simplesmente não depende da validação alheia. Quando você caminha com propósito, constrói sua vida com intenção clara e segue seu próprio trajeto sem buscar aprovação a cada passo, você envia uma mensagem silenciosa, mas devastadoramente poderosa para o mundo. Você se basta. Você é suficiente por si mesmo. Não precisa de holofotes, nem de aplausos, nem de plateias entusiasmadas para validar a sua existência. Esse é o verdadeiro segredo da invencibilidade emocional. Não se trata de construir muralhas de orgulho ou de viver em negação. Trata-se de reconhecer que a liberdade interior nasce quando você abandona a necessidade de ser aceito em arenas que não merecem sequer a sua presença. Se você quer ser realmente invencível, precisa entender que há competições que não valem a sua energia.
E talvez a mais cruel delas seja a corrida silenciosa e infinita para ser aceito por aqueles que jamais te aceitarão de verdade. Quanto mais você tentar agradar quem não enxerga seu valor, mais você se afasta de si mesmo, mais você perde o seu eixo. Mas quando você decide se guiar por princípios inabaláveis e não por expectativas externas, encontra uma liberdade que não pode ser tirada, negociada ou manipulada. Mostrar com atitudes que você é dono da própria jornada é infinitamente mais forte do que qualquer discurso. Cuide da sua saúde física e mental com seriedade. Estruture sua vida financeira com inteligência. Invista em relacionamentos que te impulsionem para cima, e não em vínculos que te puxem para o fundo. Cresça em silêncio, evolua sem precisar de estardalhaços. Prospere focado no que realmente importa. Nada desarma mais quem esperava te ver se arrastando em busca de atenção do que presenciar sua ascensão tranquila e irrefreável. Sua evolução silenciosa grita mais alto do que qualquer necessidade de se justificar. É fácil repetir frases de amor próprio. Difícil é provar isso na prática, através das escolhas diárias, através da coragem de se afastar do que te suga e investir profundamente no que te fortalece. Quando você faz isso, você envia um recado definitivo ao universo. Você não está mais disponível para migalhas emocionais, nem para relações que diminuem sua luz. Você se torna uma presença sólida, autêntica, centrada, e essa força interna impõe respeito sem necessidade de palavras. Ela se impõe naturalmente, porque é real. Pratique um novo princípio de vida. Ao invés de se preocupar com o que vão pensar, pergunte a si mesmo, silenciosamente, a cada decisão, se aquilo está alinhado com quem você deseja se tornar. Quando essa pergunta começar a guiar seus passos, você sairá definitivamente do território frágil da aprovação externa e entrará no campo imenso da autorrealização. E nesse novo território, onde a única competição que importa é com a sua melhor versão, não há mais espaço para quem tentava te controlar com críticas, rejeições ou desprezos. Há apenas espaço para crescer, prosperar e ser finalmente livre. Pegue toda essa frustração que tentou te paralisar e canalize para aquilo que pode te impulsionar: seu trabalho, seus projetos, sua evolução pessoal. Cada gota de dor que você sente agora carrega, se bem conduzida, o potencial para se transformar em uma gota de energia renovadora. Essa é a verdadeira alquimia do estoicismo. Não se trata de negar o que te machuca, mas de transformar o que te destrói em força construtiva, em um combustível silencioso que ninguém vê, mas que alimenta a sua ascensão. E sabe o que mais incomoda quem tentou te ferir? Não é o seu sofrimento, não é a sua queda, não é o seu desespero. O que verdadeiramente perturba quem desejou a sua derrota é testemunhar que, apesar de todo o veneno lançado, você cresceu ainda mais. Que o golpe, em vez de te quebrar, te moldou em algo ainda mais forte, mais sólido, mais resiliente. Que ao invés de cair, você usou o impacto como impulso para subir. E isso não tem nada a ver com vingança. Não é sobre alimentar ressentimentos. É sobre libertação. Sobre construir uma força emocional tão grande que nem mesmo a dor mais profunda é capaz de desviar você da rota da sua grandeza. Porque a dor pode ser inevitável, ela pode invadir sem convite. Mas permanecer paralisado é sempre uma escolha. E hoje, aqui e agora, você escolhe crescer. Crescer tanto que aqueles que tentaram te diminuir já não tenham sequer altura emocional para alcançar onde você chegou. Crescer até que a distância entre o que tentaram fazer com você e o que você se tornou seja intransponível. E isso nos leva a uma lição ainda mais elevada. O verdadeiro poder não está em reagir, está em permanecer calmo quando todos esperam a sua explosão. Quando alguém te fere, a reação que eles aguardam é previsível. Eles esperam que você perca o controle, que se desestabilize, que se rebaixe ao mesmo nível em que tentaram te arrastar. Mas o poder real nasce justamente da sua serenidade, da capacidade de permanecer inteiro enquanto tudo ao seu redor tenta te despedaçar. Quando você segura a sua reação, quando você responde com compostura, quando você se mantém firme enquanto o mundo espera sua queda,
você assume uma força que ninguém pode tomar. Essa calma não é apatia, é maturidade, é sabedoria, é a demonstração suprema de que você domina a si mesmo mais do que qualquer provocação jamais poderá dominar. E, nesse estado, você não apenas sobrevive, você transcende. Dominar suas reações é apenas o começo de uma transformação mais profunda, a de tornar-se tão sólido por dentro que nada externo consiga mais definir quem você é. A serenidade que você aprende a cultivar diante das provocações não serve apenas para enfrentar ataques imediatos, mas para moldar silenciosamente o tipo de pessoa em que você está se transformando. A verdadeira vitória não é vencer debates, provar pontos ou revidar ofensas. A verdadeira vitória é olhar para a sua própria trajetória e reconhecer que, apesar de tudo que tentaram contra você, sua essência permaneceu intacta. Essa força interna só é possível porque, em algum momento, você entendeu que não é o que falam, não é o que fazem, não é o que perdem ou tiram de você que define seu valor. O que te define é o que você constrói a partir do que tentaram destruir. E quando você chega nesse entendimento, você transcende qualquer tentativa de manipulação, qualquer jogo emocional que antes tinha o poder de te abalar. Existe uma paz que nasce quando você para de buscar vingança, explicações ou reconhecimentos tardios. Essa paz é feita da consciência de que seu caminho é seu e que ninguém tem autoridade para interromper aquilo que foi desenhado para sua evolução. Quanto mais você amadurece emocionalmente, mais você percebe que não precisa de plateia para validar suas conquistas, nem de aplausos para continuar avançando. E algo ainda mais poderoso acontece. Você começa a inspirar sem tentar. Sua disciplina silenciosa, sua evolução constante e sua firmeza inabalável começam a falar mais alto do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Você se torna exemplo não por gritar, mas por existir de maneira tão autêntica que até quem tentou te diminuir é forçado a enxergar, mesmo que em silêncio, a grandiosidade da sua presença. Essa força não se constrói de um dia para o outro. Ela nasce da escolha diária de não retroceder ao que te feriu, de não repetir padrões de autossabotagem, de não dar mais espaço ao que um dia drenou sua energia. É um exercício contínuo de responsabilidade emocional, de maturidade, de respeito profundo por si mesmo. Quando você entende que cada provocação superada, cada silêncio escolhido, cada passo dado sem precisar ser compreendido, está construindo algo invisível e indestrutível dentro de você, você muda de nível. A dor passa a ser apenas uma estação de passagem, não um lugar onde você monta residência. A rejeição vira aprendizado, a decepção se transforma em impulso. A crítica injusta se converte em motivação silenciosa. E então, sem perceber, você deixa de ser alguém que luta para ser aceito e passa a ser alguém que simplesmente é, e que caminha com tanta convicção que não há mais espaço para dúvidas, ruídos ou distrações. Seu foco se torna a sua fortaleza, sua serenidade, seu escudo, sua evolução, sua resposta. Esse é o verdadeiro triunfo. Ser inabalável não porque o mundo parou de tentar te derrubar, mas porque você construiu dentro de si um mundo onde nada mais tem força para te tirar do seu eixo. Com o tempo você percebe que ser inabalável não é deixar de sentir, não é congelar emoções, nem se tornar impermeável à vida. É, na verdade, desenvolver uma habilidade ainda mais rara, a de sentir tudo profundamente, mas decidir conscientemente o que merece permanecer em você e o que precisa ser deixado para trás. Não se trata de ignorar a dor, mas de não deixá-la assumir o controle da sua história. Não se trata de evitar a decepção, mas de se recusar a ser moldado por ela. Esse é o verdadeiro domínio interno. Viver de dentro para fora, carregando uma identidade sólida que não se dobra diante das flutuações do mundo externo. A sua paz passa a ser determinada pelas suas escolhas, não pelas circunstâncias. O que os outros pensam, dizem ou fazem perde o poder de definir seu valor, porque você se ancora em algo mais profundo e inabalável. A consciência de quem você é, independentemente do ruído ao redor. Quem tentou te atingir percebe, cedo ou tarde,
que não há mais superfícies frágeis onde suas flechas possam ferir. Você se torna uma fortaleza de serenidade. E essa fortaleza não é feita de paredes grossas de orgulho ou de muros de arrogância, mas de compreensão íntima e maturidade emocional. Você sabe o que carrega e, por isso, já não sente necessidade de provar nada. Essa nova postura cria um distanciamento natural e saudável daqueles que ainda vivem presos em jogos de manipulação emocional. Você passa a enxergar com nitidez quem é capaz de somar e quem só sabe sugar. E faz escolhas conscientes, não para punir o outro, mas para proteger o que é sagrado dentro de você. Há um ponto de evolução ainda mais profundo que poucos comentam. Você deixa de desejar reconhecimento até mesmo da sua força. Você não espera que a vida, as pessoas ou as circunstâncias aplaudam sua resiliência. Você simplesmente segue. Essa é a liberdade suprema. Agir por convicção, não por necessidade de validação. E com isso, surge também um novo tipo de compaixão. Não a compaixão que aceita ser ferido, mas a compaixão de quem entende que muitos só sabem ferir porque ainda não aprenderam a lidar com as próprias dores. Você não ignora o que fizeram, mas também não carrega o fardo de odiar. Você reconhece, compreende e solta. Porque o ódio, assim como o ressentimento, é uma corrente que prende tanto quem ataca quanto quem responde. Quando você para de tentar mudar os outros, quando você abandona a necessidade de ajustar injustiças antigas, quando entende que o verdadeiro ajuste acontece em silêncio dentro de si mesmo, você se torna livre em um nível que palavras não conseguem descrever. Essa liberdade é diferente de qualquer sensação momentânea de poder. Ela é duradoura porque não depende do reconhecimento alheio. Ela é autêntica porque nasce da reconstrução consciente de quem você decidiu ser após tudo o que viveu. Ser inabalável, então, não é ser indiferente. É ser inteiro. É ter sido partido e, ainda assim, ter decidido não carregar as rachaduras como identidade. É ter conhecido a dor sem ter se tornado amargura. É ter perdido batalhas sem jamais ter perdido a si mesmo. No fim das contas, a grandeza verdadeira não é vista nos momentos de glória, mas na forma como você se mantém íntegro diante do silêncio, da rejeição, da solidão e das batalhas internas. Porque quem vence fora primeiro precisou vencer dentro. E é essa conquista silenciosa que ninguém pode tirar de você. A verdadeira transformação acontece quando você não apenas sobrevive à dor, mas a utiliza como um elemento de construção do seu caráter mais elevado. Chega um ponto em que você entende que não foi colocado neste mundo apenas para resistir, mas para transcender. A dor, que um dia parecia insuportável, torna-se uma lembrança distante, não porque deixou de existir, mas porque você escolheu não mais residir nela. A serenidade que você alcança não vem da ausência de conflitos, mas da clareza interior que te permite atravessá-los sem se perder. Essa clareza é construída, dia após dia, na prática silenciosa de não responder a provocações, de não se apegar a quem não sabe valorizar, de não gastar energia tentando consertar o que já nasceu torto. Você percebe que seu propósito não é salvar todos, nem ser entendido por todos, mas honrar a si mesmo, independentemente da compreensão ou aprovação externa. E é nessa maturidade que você descobre um novo tipo de felicidade, diferente daquela que depende de circunstâncias ideais ou de reconhecimento externo. É uma felicidade tranquila, serena, que nasce da coerência entre o que você sente, pensa e faz. Uma felicidade que não precisa de aplausos para existir, porque já é completa dentro de si. Pouco a pouco você se torna o que os antigos sábios chamavam de fortaleza viva. Alguém que carrega dentro de si a força para enfrentar o que vier, sem perder o que é. Não há mais necessidade de se explicar, de pedir compreensão, de buscar aprovação. Você caminha com a certeza de que tudo aquilo que não for capaz de reconhecer a sua luz já não tem mais o poder de ofuscá-la. E então você entende que a verdadeira invencibilidade não está em vencer todos os conflitos externos, mas em conquistar o território mais difícil de todos, o seu próprio coração. Vencer a si mesmo, suas dúvidas, seus medos, seus impulsos destrutivos,
É a única vitória que realmente importa. Todo o resto é consequência. A vida, então, se torna um movimento silencioso de construção. Você escolhe com quem dividir sua energia, a que projetos dedicar seu tempo, quais pensamentos alimentar, quais sentimentos deixar florescer. A cada decisão, você se fortalece. A cada renúncia ao que te diminui, você cresce. A cada passo dado em direção à sua própria essência, você se torna mais livre. No final, não é sobre quantas vezes tentaram te ferir, nem sobre quantas vezes te subestimaram. É sobre quantas vezes você se recusou a se tornar menor por causa disso. É sobre quantas vezes você escolheu, com firmeza e serenidade, ser maior do que qualquer dor. E é exatamente essa escolha, silenciosa, firme, constante, que te transforma não apenas em alguém que resiste, mas em alguém que inspira, que ilumina, que permanece. Quando você atinge esse estado de consciência, algo ainda mais profundo e libertador se revela. A verdadeira força não está apenas em resistir, mas em transcender. Você entende que a vida jamais deixará de apresentar desafios, injustiças e dores imprevistas, mas que o seu papel não é lutar contra o fluxo da existência, tentando consertar tudo, e sim escolher onde realmente vale a pena colocar sua alma. Pouco a pouco, a sua energia se torna seletiva. Você para de correr para apagar cada incêndio, para provar cada ponto, para responder a cada provocação. Você deixa de ser prisioneiro do instinto de reagir e passa a ser soberano de suas ações. E é essa soberania, silenciosa e rara, que começa a moldar uma vida que flui com mais propósito, mais consciência e muito mais leveza. O desapego genuíno surge como consequência natural dessa evolução. Mas diferente da frieza emocional que tantos confundem com força, esse desapego é um gesto de profunda sabedoria. Reconhecer que aquilo que não está sob seu domínio não merece consumir a sua paz. Você percebe que algumas batalhas precisam ser vencidas não com enfrentamento, mas com recuo. Que há vitórias silenciosas em cada passo que você dá para longe do que não agrega, do que apenas consome, do que arrasta para trás. E com essa clareza, uma transformação ainda mais rara acontece. Você começa a viver para aquilo que constrói e não mais para aquilo que tenta reparar. Você desloca seu centro emocional. Deixa de ser movido pela dor, pelo ressentimento, pela necessidade de aceitação. Passa a ser movido pela visão daquilo que ainda pode crescer dentro de você. Esse novo olhar muda tudo. Você deixa de ver decepções como derrotas e passa a enxergá-las como liberações disfarçadas. Deixa de se angustiar com portas fechadas e passa a entender que a vida sempre retira o que não está alinhado com a sua evolução. Você aprende a agradecer silenciosamente por cada despedida que poupou sua energia, por cada ausência que abriu espaço para novos encontros, por cada não que te empurrou para direções mais verdadeiras. Outro ponto essencial que se revela nesse processo é a redescoberta da autonomia emocional. Você passa a compreender que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de determinar o quanto de paz você terá dentro de si. Isso não depende da fidelidade dos outros, da justiça dos acontecimentos ou da facilidade das circunstâncias. Depende apenas da maneira como você escolhe responder a tudo que te acontece. E talvez a maior das liberdades seja essa: saber que mesmo que tudo à sua volta tente te desestabilizar, a decisão de manter a serenidade ainda pertence a você. Porque serenidade não é ausência de dor, é domínio sobre o que você permite crescer dentro do seu peito. A vida, então, deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um campo de construção. Cada escolha consciente, cada passo coerente, cada silêncio estratégico constrói uma existência mais alinhada com a sua essência, mais protegida contra as tempestades externas, mais enraizada em valores que não mudam ao sabor do vento. E a cada dia que você escolhe crescer, curar e seguir em frente, você honra a si mesmo. Você prova que a sua história não é feita pelas quedas que sofreu, mas pela coragem que teve de se levantar quantas vezes fossem necessárias. No final, é essa força silenciosa,
essa construção invisível aos olhos do mundo distraído, que te torna verdadeiramente invencível. Conforme você avança nessa jornada interna, começa a perceber que o verdadeiro crescimento acontece nos momentos mais silenciosos, quando ninguém está olhando. Não é nas grandes vitórias públicas que você se torna mais forte, mas nas pequenas batalhas diárias que você trava dentro de si. Cada vez que você escolhe não responder a uma provocação, cada vez que você decide preservar sua paz em vez de vencer uma discussão inútil, cada vez que você diz não ao que te diminui, você está silenciosamente forjando um novo alicerce dentro de si. Essa transformação não é óbvia para o mundo exterior, mas para quem sente é inconfundível. É como uma segunda pele, invisível aos olhos dos outros, mas palpável no modo como você passa a ocupar o seu espaço, sem pedir desculpas por existir, sem precisar se justificar por ser quem é. Com essa consciência, uma nova compreensão se instala. Você percebe que muitas feridas não vieram apenas de atos alheios, mas da sua própria expectativa de que o outro deveria ter sido diferente. A dor que mais pesa não é apenas o que fizeram, mas o que você esperava que fizessem. Reconhecer isso é doloroso, mas também libertador, porque quando você entende que parte do sofrimento nasceu da expectativa, você recupera o poder que havia entregue aos outros. A libertação emocional acontece exatamente nesse ponto, quando você para de esperar reconhecimento, arrependimento ou redenção externa. Você entende que a verdadeira cura não depende do pedido de desculpas que talvez nunca venha, nem da validação que talvez nunca chegue. A cura é uma decisão íntima e solitária de não se definir mais pela ausência de quem não soube ficar, ou pela agressão de quem não soube amar. E essa decisão muda profundamente o seu relacionamento com a vida. Você para de querer moldar os outros conforme suas necessidades emocionais. Para de tentar consertar quem não quer ser consertado e começa a investir todo esse esforço em construir a sua própria inteireza. O foco deixa de ser o outro. O foco passa a ser você, em sua melhor versão, não como vingança, mas como honra a tudo que você sobreviveu. Essa nova postura gera um efeito natural. Você passa a atrair relações mais maduras, mais verdadeiras, mais compatíveis com a sua evolução. Porque quando você não aceita menos do que merece, o universo silenciosamente começa a alinhar as circunstâncias para te entregar exatamente aquilo que reflete a sua nova vibração. Outro ponto vital que se revela nesse estágio é o reconhecimento da impermanência. Você passa a aceitar que tudo na vida é transitório. Pessoas, sentimentos, situações. E essa aceitação não gera frieza, gera liberdade. Você ama sabendo que o outro pode ir embora. Você se entrega sabendo que a vida pode mudar a qualquer momento. E ainda assim, escolhe viver intensamente, sem o medo paralisante da perda. Porque agora você sabe que, aconteça o que acontecer, o que verdadeiramente importa, sua integridade, sua paz, sua consciência, ninguém mais pode tirar. A maior conquista não é se tornar invulnerável ao mundo, mas se tornar inviolável em sua essência. Não é construir uma fortaleza de pedra, mas erguer dentro de si um templo de sabedoria, flexível como o bambu que curva com o vento, mas nunca quebra. No final, você percebe que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em nunca se perder de si mesmo, não importa quantas vezes seja desafiado. E é nesse reencontro diário consigo que você constrói, em silêncio, a vida que sempre foi destinada a viver. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se você sentiu que essas palavras encontraram um eco na sua história, lembre-se de apoiar esse trabalho. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua mente e o seu espírito. Deixe seu gostei, porque isso mostra que estamos caminhando na direção certa juntos. E se quiser ajudar ainda mais esse projeto a crescer, considere clicar no botão Valeu aqui embaixo. Toda contribuição é muito bem-vinda e nos permite continuar produzindo conteúdos que transformam. E para selar essa transformação, comenta aqui embaixo a palavra inabalável. Assim eu saberei que você está junto nessa jornada de fortalecimento interior e que escolheu, a partir de hoje, ser maior do que qualquer dor.
Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no link e comece agora mesmo a sua jornada de transformação. Até a próxima.